Eu devia contar o que aconteceu este fim de semana, porque foi interessante, foi importante, e até encontrei ouvintes daqui da Pilha de Livros, mas vou deixar isso para outro dia desta semana. Deixo só a indicação de que teve que ver com tradução, e também teve, pelo menos uma das sessões que ouvi, teve muito a ver com livros e com o futuro dos livros cá em Portugal. Mas, portanto, hoje não vamos falar já disso, fica para outro dia. Hoje queria dizer três coisas. Queria falar de um livro que me apetece ler, porque li hoje uma crítica no sentido geral do termo, não uma crítica negativa, uma crítica a esse livro. Quero também fazer um convite e quero dizer uma das coisas que estou a pensar fazer para o primeiro aniversário da Pilha de Livros. E vamos começar pelo fim. Estou, entre outras coisas, e talvez ainda tenhamos tempo para fazer isso, mas a verdade é que a semana do primeiro aniversário vai ser um bocadinho pesadinha no que toca a trabalho e conferências e por aí fora, mas vou querer fazer um daqueles audiolivros que já fizemos ao longo do último ano. Já houve a breve história da ignorância, entre outros. E agora quero fazer um pequeno percurso por várias cidades. Vamos dizer, posso chamar isto o livro das cidades, se quisermos. E para cada cidade vou falar de 5 palavras associadas a essa palavra, a essa cidade, e um livro sobre essa mesma cidade. Não sei, vamos ver como é que corre. Não sei quantos episódios é que vai ter, ainda estou só a pensar, mas foi uma ideia que tive hoje e decidi já dizê-la para, digamos, ficar preso a essa ideia e ser mais difícil voltar atrás, mas posso sempre voltar atrás, claro. O segundo ponto é o convite, um convite que se calhar vou repetir ao longo desta semana, na quinta-feira, que é feriado, no dia 30 de maio, às 18 horas, vou estar na Feira do Livro, no pavilhão da Guerra e Paz, para encontrar com quem quiser. Oficialmente é uma sessão de autógrafos, mas eu acho que o mais interessante não é o rabisco no livro, mas sim as conversas que posso ter com pessoas que queiram lá ir ter comigo. Por isso fica o convite para quinta-feira às 18 horas, no pavilhão da Guerra e Paz, na Feira do Livro, que vai começar. E pronto, agora sim, livros. Um livro, neste caso, um livro que encontrei num texto da Economist chamado Spice. O autor é Roger Crowley, é publicado pela Yale University Press, vai ser publicado, ou está agora a ser publicado, a sair, e é um livro que está em inglês, nota-se, e é um livro sobre história, e em Portugal está no centro dessa história. Aliás, este autor já escreveu outros livros sobre Portugal, e é sobre o comércio das especiarias, que é a primeira palavra. Eu vou falar de 6 palavras sobre este livro, 6, não 5. E a primeira é especiarias, que é o título do próprio livro. Especiarias são um dos grandes, como é que eu ia dizer, aquilo que levou a muito do que aconteceu naquilo que nós chamamos de forma um pouco geral e mitificada, os descobrimentos, a expansão. Não foi a única razão, claro, houve outras mais, digamos, idealistas, houve outras muito mais negativas do que o comércio das especiarias, mas as especiarias foram muito, muito importantes. E não só foram importantes, como, no fundo, todas as razões que levaram a esta expansão europeia, se calhar é aquela com que podemos simpatizar um pouco mais. Termos especiarias boas na nossa cozinha. O livro fala também, esta é a segunda palavra, das várias rotas, desde a rota terrestre, que acabou por ser, digamos, destruída quando os portugueses conseguiram chegar ao Oriente. Isto está contado neste livro, mas não é uma história normal, não é uma história que conta isto de forma genérica, conta mesmo na prática, pelo que estou a ver aqui neste texto, e é um livro que eu ainda não li, repare-se, mas que está aqui muito bem descrito e que este texto deixou-me com muita vontade de ler isto. Estas rotas estão aqui descritas de forma mais concreta, mais definida, com as histórias que estão por trás desta mudança global muito importante. A terceira palavra são as cidades, porque, como o livro diz, as especiarias que chegavam a cidades como Lisboa e como Sevilha mudaram essas cidades, tornaram essas cidades mais coloridas, deram um novo cheiro às cidades, mudaram as próprias culturas, não só gastronómicas, como aromáticas e de aspecto das cidades. Isto está também no livro, espero, pelo menos, estou a confiar na pessoa que escreveu esta recensão. A quarta palavra é a guerra, porque é claro que o comércio de especiarias
trouxe guerra entre os portugueses e os castelhanos, guerra entre os portugueses e os holandeses, que eu tenho chegado à conclusão que, na verdade, o grande inimigo, ou melhor, o grande adversário de Portugal nos últimos séculos está muito longe de ter sido a Inglaterra ou a Espanha, como por vezes a Inglaterra eu sei que é o nosso aliado oficialmente, mas também andámos um pouco às turras com a Inglaterra durante muito tempo. Mas para lá destes países que estão na nossa cabeça com muito mais força, temos os Países Baixos, ou como nós sempre chamamos, Holanda, a morder os calcanhares, às vezes muito tempo depois, outras vezes pouco tempo depois. A quinta palavra que trago para este livro são os mapas. O livro descreve como os portugueses e os castelhanos e os italianos criaram mapas muito importantes, que eram importantes para este comércio, eram importantes para o desenvolvimento destas rotas e que eram guardados como, digamos, informação de segurança nacional, ou seja, eram confidenciais. E foi, aliás, e esta é a sexta palavra, espião, foi um espião holandês que que era secretário do Bispo de Goa, que conseguiu copiar muitos dos mapas portugueses e assim dar à Holanda uma possibilidade de vir a destruir as rotas criadas pelos portugueses e vir a ter depois uma grande importância no Oriente. E isso é uma história que se calhar nos pode enervar um pouco aos portugueses, mas não deixa de ser muito interessante. Não vou dizer sequer o nome do espião, está aqui no texto, mas deixo para o livro. Espero lê-lo rapidamente, mas não sei quando é que vou conseguir ter um exemplar. De qualquer forma, fica aqui esta pequena descrição de um livro que me parece muito, muito, muito interessante. Se está bem escrito, se não está, se vai ser interessante lê-lo ou não, não sei. Fica a ideia. Depois também direi quando ler. Se alguém ler, entretanto, comente, já sabem, pilhadelivros.pt. Entretanto, antes disso, há uma coisa que eu queria dizer e que me esqueci, é que há uma ideia geral de que as questões do comércio são menos importantes do que as questões culturais, religiosas, etc. Mas estas rotas, tanto as rotas terrestres que traziam especiarias para a Europa, como as rotas marítimas que trouxeram especiarias para a Europa por outro caminho, tiveram uma grande importância também na expansão de línguas, de palavras, de livros, de ideias, de ideias boas e más, de tecnologias também boas e más. No fundo, este comércio, esta necessidade de procurar coisas que se vão comprar e vender, ou às vezes roubar, são estes fluxos de materiais são muito mais importantes para a cultura do ser humano do que nós por vezes queremos acreditar. E pronto, fica aqui esta indicação deste livro e amanhã talvez vá contar-vos o que aconteceu durante este fim de semana.